Olá, seja bem-vindo ao canal Made Plus. Eu sou aqui no alojamento 1, Malaman. Na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos dos mecanismos integrados de controle do volume e do líquido extracelular. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos do controle da excreção do sódio, concretamente dos mecanismos renais e mecanismos sistêmicos, assim como falaremos dos fatores nervosos e hormonais, do feedback rim e líquidos corporais e, por fim, trataremos das respostas do rim à ingestão do sódio. O volume do líquido extracelular é principalmente determinado pelo equilíbrio entre a entrada e a saída de água e sal. E como já vimos até aqui, o sódio e os ánions associados, como o íon cloreto e o bicarbonato, controlam a osmolaridade do líquido extracelular. Em muitos casos, a ingestão de água e sal é ditada por hábitos pessoais e não principalmente por mecanismos de controle fisiológico. Porém, a saída já é controlada por mecanismos compensatórios. E estes mecanismos compensatórios principalmente são mecanismos intrarenais, dando deste modo aos rins a maior responsabilidade de regular o volume do líquido extracelular, devendo assim adaptar suas excreções de água e sal às ingestões. Para além dos mecanismos intrarenais, também participam outros mecanismos sistêmicos, como a pressão sanguínea, os hormônios e o sistema nervoso simpático. O controle da excreção de sódio e água é dado principalmente pelas taxas de filtração glomerular e pela reabsorção tubular. Diariamente são filtrados 180 litros e reabsorvidos 178,5 litros de água, o que dá a uma excreção diária de 1,5 litros por dia. Assim, pequenas variações tanto na filtração glomerular assim como na reabsorção tubular causam grandes variações na excreção de sal e água. Em distúrbios que alteram a filtração glomerular e a reabsorção tubular, as alterações a nível da excreção de sal e água são minimizadas por mecanismos de tamponamento. Por exemplo, em situações de vasodilatação da artéria renal, causam um aumento da taxa de filtração glomerular, o que promove a distribuição de cloreto de sódio pelos tubos renais, causando assim compensações intrarenais, em que haverá um aumento da reabsorção tubular de cloreto de sódio pelo equilíbrio glomérulo-tubular, assim como há uma resposta a nível do feedback da mácula densa, causando a vasoconstrição da arteríola aferente, o que irá diminuir a pressão hidrostática nos capilares glomerulares, diminuindo assim a taxa de filtração glomerular. Porém, estes dois mecanismos de equilíbrio glomérulo-tubular e feedback da mácula densa não atuam perfeitamente para restaurar toda a normalidade. Assim, outros mecanismos compensatórios de feedback, como a alteração da pressão sanguínea, os hormônios como a angiotensina 2, antidiurético, aldosterona e péptido natriurético atrial e o sistema nervoso simpático acabam balanceando a entrada e a saída de sódio. E desta forma, todos os mecanismos de feedback controlam a excreção renal de sódio e água por alterarem tanto a filtração glomerular ou a reabsorção tubular, sejam estes mecanismos intrarenais ou mecanismos sistêmicos. Falamos agora da natriurese por pressão na manutenção do equilíbrio de sódio e água. A natriurese por pressão é um dos mecanismos mais básicos e potentes na manutenção do equilíbrio de sódio e água, que também participa na regulação da pressão sanguínea a longo prazo. A diurese por pressão significa aumento do débito urinário, enquanto que a natriurese por pressão significa aumento da excreção de sódio, ambos influenciados pela elevação da pressão sanguínea. Como ocorrem juntas, geralmente o mecanismo é referido como natriurese por pressão. A natriurese por pressão é o componente essencial do feedback dos rins e líquidos corporais na regulação do volume dos líquidos corporais e da pressão arterial sanguínea. Aumentos agudos da pressão sanguínea de 30 a 50 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial normal provocam aumento por 2 a 3 vezes do débito urinário, independentemente da alteração da atividade simpática ou hormonal, como a angiotensina 2, antidiurético ou aldosterona. Nas elevações crônicas da pressão sanguínea, a eficácia da natriurese por pressão é bastante acentuada, pois a elevação da pressão sanguínea também inibe a liberação de renina, diminuindo assim a formação de angiotensina 2 e de aldosterona, o que provoca a reabsorção de sódio e água.
O volume do líquido extracelular, o volume sanguíneo, o débito cardíaco, a pressão arterial e o débito urinário são controlados ao mesmo tempo como partes distintas desse mecanismo de feedback, que durante variações de ingestão de sódio e água ajuda a manter o equilíbrio da seguinte forma. O aumento na ingestão de líquidos acompanhado de sódio acima do débito urinário provoca acúmulo temporário de líquidos no corpo. Esse excesso de líquido se acumula no sangue e no interstício, aumentando assim esses volumes. O aumento do volume sanguíneo eleva a pressão média de enchimento circulatório, aumentando assim o retorno venoso e o débito cardíaco, o que por conseguinte aumenta a pressão arterial. Este aumento na pressão arterial aumenta consequentemente o débito urinário, o que contrabalança assim a maior ingestão de líquido e o maior acúmulo de líquidos a nível do corpo. Ou seja, a ingestão excessiva de líquidos irá aumentar a pressão arterial sanguínea e, por conseguinte, irá aumentar a excreção de sódio e água a nível dos rins, garantindo assim a normalização da pressão arterial sanguínea. Assim, o mecanismo de feedback de rins e líquidos corporais atua evitando o acúmulo contínuo de sal e água quando aumenta a sua ingestão. Quando a ingestão de líquidos cai abaixo do normal, ocorre a sequência oposta dos eventos. As modificações do volume sanguíneo são quase imperceptíveis, mesmo em variações extremas de ingestão diária de água e de eletrólitos, a não ser que a ingestão seja tão baixa, mas tão baixa, a ponto de não ser suficiente para compensar as perdas dos líquidos pela evaporação, assim como por outras perdas inevitáveis. Além dos mecanismos intrarenais, existem outros mecanismos, como o sistema nervoso e o mecanismo hormonal, que podem aumentar a excreção de sódio para equilibrar com a ingestão, sem aumentos mensuráveis no débito cardíaco ou na pressão arterial. Outros indivíduos que são sensíveis ao sal têm elevações significativas na pressão arterial, mesmo em aumentos moderados da ingestão de sódio. O consumo aumentado de sódio por vários anos pode levar a aumentos na pressão arterial, mesmo em pessoas que inicialmente não são sensíveis ao sal. Quando a pressão arterial aumenta, a natriurese por pressão é o meio fundamental para o seu equilíbrio. Vejamos agora como os fatores nervosos e hormonais participam no controle do líquido extracelular. O sistema nervoso simpático atua através dos reflexos baroreceptores e pelos receptores de estiramento de baixa pressão. Os rins têm uma extensa inervação simpática, podendo modificar a excreção de sódio e água. Por exemplo, em situações de diminuição do volume sanguíneo, ocorre uma diminuição da pressão a nível dos vasos pulmonares, o que ativa uma resposta reflexa dos baroreceptores, assim como dos receptores de estiramento de baixa pressão. Este aumento na ativação reflexa do sistema simpático irá enviar sinais inibitórios para a diminuição da excreção renal de sódio e água. Se diminuirmos a excreção de sódio e água, retemos mais sódio e água a nível do líquido extracelular, aumentando assim o volume sanguíneo e, por conseguinte, aumentamos a pressão sanguínea. Essa diminuição da excreção renal de sódio e água é feita da seguinte forma. São enviados sinais simpáticos que causam vasoconstrição na arteriola aferente, diminuindo assim a filtração glomerular por diminuição da pressão hidrostática no glomêrulo. Também são enviados sinais que irão aumentar a reabsorção tubular de sal e água a nível dos túbulos renais. Também são enviados sinais que estimulam o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona, como já vimos, é um mineral corticoide que aumenta a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Assim, a reabsorção de sódio e água irá aumentar o volume sanguíneo e aumentar a pressão sanguínea. Já a porção hormonal participam os hormônios como angiotensina 2 e aldosterona. Comecemos por falar da angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor que aumenta a pressão sanguínea, aumentando a natriurese e diurese por pressão. Em condições normais, em pacientes que não tenham nem insuficiência cardíaca nem insuficiência renal, a angiotensina 2, tanto o seu aumento como a sua redução, não exerce nenhum efeito sobre o volume dos líquidos corporais. Podemos ver aqui neste gráfico. Vejamos que a entrada, ou seja, a ingestão de sódio, assim como a saída de sódio, não causam nenhuma alteração a nível da pressão arterial média. Ela mantém-se em torno de 100 milímetros de mercúrio. Em pacientes que tenham insuficiência cardíaca ou insuficiência renal,
em que há altos níveis de formação de angiotensina 2, esta diminui a curva de inclinação da natriurese por pressão por aumentar a pressão arterial. Ou seja, em pacientes hipertensos que têm insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, pequenas variações na ingestão de sal causam alterações significativas na pressão arterial. Isto para poder compensar a entrada de sódio, ou seja, a entrada de sódio irá levar consigo água, aumentando ainda mais o volume sanguíneo e a pressão arterial. Daí que há altos níveis de angiotensina 2, o que fará com que a pressão arterial aumente, pois a angiotensina 2, como o nome diz, angiotensina, angio de vasos, tensina de tensão, aumenta a tensão dos vasos, ou seja, a resistência vascular periférica, aumentando assim a pressão arterial. Daí que há necessidade de administração de fármacos que bloqueiem a formação da angiotensina 2, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou os antagonistas de angiotensina 2. Ao bloquear a formação de angiotensina 2 em pacientes hipertensos ou pacientes que tenham insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, isto faz com que a curva de natriurese por pressão se desloque para pressões sanguíneas mais baixas. Ou seja, mesmo em situações em que há aumento da ingestão de sódio, a pressão arterial em pacientes hipertensos irá manter-se em níveis baixos, pois não temos a angiotensina que irá causar a vasoconstrição. Outros hormônios que participam no controle dos líquidos corporais são a aldosterona, hormônio antidiurético, e o péptido natriurético atrial. A aldosterona é um mineralocorticoide que aumenta a reabsorção de sódio a nível dos tubos coletores corticais, aumentando assim a reabsorção de água e a excreção de potássio. O aumento na reabsorção de sódio e água aumenta a pressão sanguínea, o que também irá aumentar a natriurese e diurese por pressão. Situações endócrinas que interferem na secreção da aldosterona podem causar duas situações importantes na prática clínica. A secreção excessiva da aldosterona, denominada de síndrome de Cohn, pode levar a aumentos significativos na pressão sanguínea. Isso porque já vimos que a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio, o que aumenta a reabsorção de água, fazendo assim que aumente a pressão sanguínea. Porém, existe uma outra condição em que há secreção insuficiente de aldosterona, denominada de doença de Addison. Também é uma situação patológica importante, pois esta leva à diminuição do volume do líquido extracelular, pois não teremos a reabsorção de sódio e, por conseguinte, teremos um aumento da perda de sódio na urina, e onde vai sódio, consequentemente vai água, também teremos uma diurese excessiva, podendo levar o paciente à desidratação. Um dos hormônios importantes é o hormônio antidiurético. Como já vimos, atua a nível dos túbulos distais e túbulos coletores, controlando a excreção renal de água. A liberação de hormônio antidiurético, antidiurese, faz com que haja maior reabsorção de água. E a maior reabsorção de água fará com que haja uma formação de urina concentrada, diminuindo assim a diurese e aumentando consequentemente a pressão sanguínea, pois a água aumenta o volume sanguíneo. E outro hormônio é o péptido natriurético atrial, natriurético, ou seja, a natriurese. Este é liberado quando ocorre o estiramento das fibras dos átrios por aumento do volume sanguíneo, ou seja, o aumento do volume sanguíneo aumenta o estiramento dos átrios no coração, fazendo com que haja liberação deste hormônio. Este hormônio, o hormônio natriurético, irá promover a natriurese, ou seja, a excreção de sódio, e onde vai sódio, vai água. O hormônio péptido natriurético atrial atua de duas formas. Atua aumentando a filtração glomerular, aumentando a pressão hidrostática a nível dos capilares glomerulares. Também atua inibindo a reabsorção de sódio a nível dos túbulos coletores. Vejamos agora como atuam todos os mecanismos no controle do líquido extracelular. Como vimos até agora, a alta ingestão de sódio irá levar ao aumento do volume sanguíneo, denominada de volemia. Assim, o aumento da volemia suprime todos os sistemas antinatriuréticos, ou seja, todos os sistemas de reabsorção de sódio, e ativa todos os sistemas natriuréticos, ou seja, todos os sistemas
para a excreção de sódio. Então, no aumento do volume sanguíneo, ocorre a ativação dos baroreceptores reflexos, o que inibe a atividade simpática, e esta atividade simpática irá diminuir a reabsorção tubular de sódio e água. Como vimos, a excreção de sódio e água depende tanto da filtração glomerular, assim como da reabsorção tubular. E todos os sistemas irão atuar tanto na filtração glomerular, assim como na reabsorção tubular. E também o aumento da volemia leva à supressão da formação da angiotensina 2. Diminuindo a formação da angiotensina 2, teremos diminuição na reabsorção tubular de sódio. Também teremos uma diminuição da secreção da aldosterona. E como vimos, a aldosterona é um mineralocorticoide que aumenta a reabsorção de sódio, e nesta situação teremos diminuição da reabsorção de sódio e aumento da natriurese. Bem, por fim, também temos a estimulação da liberação do péptido natriurético atrial. O péptido natriurético atrial, como vimos, aumenta a filtração glomerular e diminui a reabsorção tubular. Desta forma, pequenos aumentos na pressão arterial aumentam a natriurese por pressão, ou seja, a ativação dos sistemas natriuréticos e supressão dos sistemas antinatriuréticos. Chegado até aqui, podemos ver que o volume do líquido extracelular é dado pelo equilíbrio tanto da entrada e saída de sódio e água. E o controle da excreção depende da alteração na filtração glomerular e na reabsorção tubular. Assim, todos os mecanismos de feedback irão atuar na alteração da filtração glomerular e na reabsorção tubular. Os mecanismos compensatórios que participam são mecanismos antinatriuréticos ou mecanismos natriuréticos. Os mecanismos antinatriuréticos são o sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema do hormônio antidiurético. E os sistemas que promovem a natriurese são a pressão arterial e o péptido natriurético atrial. Assim, o aumento da ingestão de sódio suprime os sistemas antinatriuréticos, que são o sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o hormônio antidiurético, e ativa os sistemas natriuréticos, que é a pressão arterial elevada para promover a natriurese e diurese por pressão, e o péptido natriurético atrial irá aumentar a filtração glomerular e diminuir a reabsorção de sódio e água. Para esta aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médico Guide to How, 13ª edição, capítulo 30. Eu sou aqui no alojamento, o Malamen. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos na próxima aula.